Olá, pessoal. Voltamos aí, professor Domiciano Corrêa, né? Estamos no módulo 3, tema 2. Som e energia sonora. Uma forma de interagir com o mundo é por meio do som, né? Você está me ouvindo através do som. Então, a começar pela fala e pela música. Ele pode fornecer uma série de informações sobre o mundo, como distância, direção, fonte sonora e demais argumentos. As ondas sonoras. Além de ondas eletromagnéticas, como a luz, as ondas de rádio e TV e outras, você está mergulhado em um verdadeiro mar de ondas mecânicas de vibração do ar. O som é uma onda mecânica longitudinal. Você deve lembrar que eu mencionei isso para você, né, nas aulas anteriores. Falei que o som é uma onda mecânica longitudinal. Você consegue ouvir porque a onda sonora que sai, né, da minha voz, proporcionada pela minha voz, ela vai sequenciando aí as ondas à sua frente até chegar ao seu aparelho auditivo, tá? Então, ou seja, a oscilação da pressão do ar se dá na mesma direção de propagação do som, que se propaga em sólido, líquido e gás, mas não se propaga no vácuo. Então, as frequências audíveis para o ser humano variam de 20 Hz a 20.000 Hz. Eu trouxe aqui uma imagem representando, né, a audição, né, o que o homem consegue ouvir, qual é a frequência mínima, qual é a frequência máxima que ele consegue ouvir. Então, né, sons inaudíveis para o ser humano são os infrassons, tá? E também os sons ultrassons, que são aqueles acima de 20.000 Hz, e os infrassons abaixo de 20 Hz. Todos eles são o quê? Inaudíveis para nós, tá? Não conseguimos ouvir. Mas alguns animais, eles conseguem ouvir somente ultrassons e outros infrassons. Características de uma onda sonora. Intensidade do som. A intensidade sonora é chamada, né? A intensidade sonora é chamada no sentido comum, como o volume do som. E a propriedade que permite distinguir os sons fortes, né? Sons mais intensos dos fracos, menos intensos, sendo uma propriedade ligada à energia e à amplitude de vibração dessa onda. Então, quanto maior, né, a amplitude da onda, o som é mais intenso. Quanto menor a amplitude dessa onda, o som é menos intenso. Dentro do som, como nós já estudamos, né, há um sistema de unidades, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, nas características da onda, a unidade de medida, né, do nível de intensidade sonora é o quê? O Bel, mais conhecido também como decibel, que é 1/10 do Bel, que é mais utilizado. Então, toda vez que você ouvir falar de som, de onda sonora, você vai estar relacionado com a unidade decibel, tá bom? Intensidade média de alguns sons. Então, aqui eu trouxe para você uma imagem bem interessante. Às vezes a gente está perto, né, de alguns objetos que emitem ondas sonoras de alta intensidade que pode provocar a nossa audição. Então, a chuva, ela tem o quê? Uma intensidade sonora aí de 50 decibel. A conversa humana entre eu e você, uma pessoa que esteja ao seu lado, ela atinge 60 decibel. Uma máquina de lavar, 75, e assim por diante. Aí nós temos armas de fogo, né, que emite aí 140 decibel e que pode estar prejudicando a audição, tá bom? Altura é uma outra característica do que? Da onda sonora, né? Diferentemente do sentido popular, em que se confundem as expressões altura, volume e intensidade sonora, na física, a altura do som está ligada exclusivamente à sua frequência. É ela que permite distinguir os sons baixos ou graves, de baixa frequência, né, que são dos sons altos ou agudos, ou de alta frequência. Então, a altura ou tom de um som depende apenas da frequência da onda, ou seja, a onda sonora. E é a qualidade do som que permite à orelha distinguir um som agudo de um som grave.
o timbre. É outra qualidade também das ondas sonoras. As pessoas elas conseguem distinguir a voz uma das outras ou os sons produzidos por diferentes instrumentos musicais, mesmo quando eles emitem a mesma nota, tá? Isso por conta do quê? Da característica das ondas sonoras que é determinada ou que é denominada como timbre. Então você consegue diferenciar as vozes humanas através do quê? Do timbre. Você consegue diferenciar uma nota tocada por diversos instrumentos através do timbre, tá? Então o timbre ele funciona como uma impressão digital de um som, tá bom? Então nós encerramos aqui, né, o nosso tema 2 do módulo 3, ok? Te vejo na próxima aula.